Boa tarde, pessoal. Esse é mais um episódio do Conexão Soma. Hoje vamos falar sobre frigorífico, mercado de carne, boi China e entre outros assuntos. Para isso, estou aqui hoje com o Humberto Polinelli, do frigorífico Rio Maria. Humberto, por favor, se apresente. Olá, eu me chamo Humberto Polinelli, sou filho do Roberto Polinelli, nós somos do frigorífico Rio Maria, nós viemos de Goiânia e estamos há 22 anos no Pará, e lá a gente tem uma planta frigorífica e nós fizemos uma aquisição em 2018 em Canaã dos Carajás e em 2025 uma em Hidrolândia, Goiás. Muito bom, Humberto. A gente vai conversar aqui um pouco, né? Vamos falar sobre essa trajetória, de como é que essa marca cresceu. E lembrando, esse episódio tem o apoio da Soma Agro, contabilidade inteligente e gestão eficiente. Bom, Humberto, então para a gente entrar de vez na conversa, conta pra gente um pouquinho a trajetória de como é que, né, teve essa migração da pecuária para o frigorífico, como é que o frigorífico entrou no projeto de vocês? Não, então, meu pai trabalhou a vida inteira com frigorífico, desde jovem, com 20 anos de idade. Então ele passou por um frigorífico em Goiás, outro em Formosa, e ele começou a trabalhar com o pessoal da família Estival. E ele foi para Araguaçu, onde lá era o Friguaçu, em Araguaçu. E ele, logo após, foi para Gurupi, onde tinha a Coperfrigo. E nessa passagem por Gurupi, ele resolveu ter o seu próprio frigorífico. O meu avô, João Paulinelli, já residia há 20 anos no Pará, e nós tínhamos fazendas lá. E a gente viu o Pará como uma área muito promissora para os próximos anos. Isso lá em 2000. E quando a gente foi para lá, meu avô já era comprador de boi, meu avô sempre foi uma pessoa bastante agradável, muito receptiva, e a gente tinha um nome bom já naquela região. Quando a gente construiu, a gente nem teve muita dificuldade de compra de gado, e o frigorífico começou a crescer rápido. Em 2006, eu fui para o Pará, eu formei em medicina veterinária, e fui para lá para ajudar, né? E a Bruna e a Roberta, minhas duas irmãs, foram em 2009, 2010. Hoje, então, eu fiquei inicialmente na parte de controle de qualidade. A gente tinha um desafio de habilitar nossas plantas para exportação. Então, eu como médico veterinário, eu fui estudar sobre controle de qualidade, RASAP, PHO, então todos os controles e comecei a implantar. Então, em 4 anos dentro da indústria, quando eu implantei todos os planos, eu pude deixar o controle e começar a vir para a parte comercial. Então, eu vim para a parte de entrada, né, de compra de gado, originação do frigorífico. E nesse primeiro momento, eu começando a conhecer tudo, né, desenvolvendo ali. Também, nessa época, também eu já comecei a mexer com o mercado financeiro e descobri que naquele momento eu estava ali mexendo com esse mercado muito de travas, de análise de mercados e gráficos, e ali eu pude começar a desenvolver essa área que eu gosto muito, que é de analista, de analisar números. E então, com o decorrer desses anos, mas só pra gente voltando na Bruna e na Roberta, a Bruna e a Roberta quando chegou, a Bruna veio focada na parte de exportação e a Roberta veio para a parte da fazenda. Então a Roberta hoje fica de administração da fazenda, a Bruna exportação, meu cunhado Carlo é o diretor de indústria. Enfim, então no decorrer desses anos a planta veio sendo ampliada. Em 2019 a gente teve a habilitação China. Foi quando teve um boom, né? A gente começou a bater esses bois chinas, e no primeiro momento o China era um mercado muito interessante, né? Havia poucas plantas, e a gente poder ir desenvolvendo esse mercado melhor, né? Sempre com muita oferta, um frigorífico que tem bastante aceitação na região, por nós sermos amigos de todo mundo. A gente tem a cultura de simplicidade social, de ajudar as pessoas,
fazer eventos, sempre querer ajudar as pessoas. E voltando mais um pouco, lá em 2010, quando eu cheguei da medicina veterinária, eu tinha bastante ideias novas na cabeça. A princípio, meu pai não era muito, não aceitava muita ideia de fazer confinamento. E eu já vinha falando que era muito bom para o frigorífico ter nas épocas que tem pouca oferta de gado bem acabado. Em 2010 eu consegui fazer com ele, eu me arrumasse uma área na fazenda e eu pude fazer por 2 anos 500 cabeças, meu dinheiro. O gado era dele, mas eu comprava ração, eu tocava, comprei tudo. E em 2 anos eu mostrei resultado para ele. E falei, ó, agora você imagine isso em proporções muito maiores, abastecendo essas escalas que não são tão boas em setembro, outubro e novembro. E aí ele comprou a ideia, então a gente comprou uma área específica, fizemos um projeto. Hoje o nosso confinamento, a gente fez 22 mil cabeças em 2024, 2025. Em 2026 nós vamos fazer 30 mil cabeças, estamos ampliando esse ano. E o confinamento eu vejo como uma estratégia fantástica para o frigorífico. A gente tem um nível de ociosidade na época, agosto, setembro, outubro e novembro, 20, 30% do abate. Eu tenho um custo no frigorífico aproximadamente R$300 por cabeça. Então vamos pegar só a planta de Rio Marias. Eu abato 13 mil cabeças. Se eu abater 10 mil, meu custo sai de 300 para R$500. Sim. E o confinamento vem exatamente para essa época, onde a gente tem esse gap. E para a fazenda é muito mais interessante, porque a gente pode entrar com uma taxa de lotação muito maior na época das águas. A gente trabalha com adubação nas fazendas e rotacionados, adubados intensivos. E todo esse excedente da época das águas, que vai aí de novembro a maio, sai para o confinamento. Então a minha fazenda fica muito mais produtiva em termos de cabeça por hectare. Então, em todos esses 15 anos de confinamento, eu tive 1 ano de prejuízo, que foi em 2016, que o milho era 45 e o boi era R$120 a saca. Eu não tinha expertise daquele ano de falar assim, esse ano nós não vamos confinar porque não tem. Eu ainda estava ali naquele processo de aprendizado, de entender. Hoje, já com a expertise que foi adquirida devido ao decorrer dos anos, eu posso te falar a margem que eu vou ter ano que vem. Porque hoje eu trabalho com trava, todo o meu milho do ano que vem já está todo travado. E a gente já tem uma ideia do boi do ano que vem, né? Pelo menos o teto, o piso, né? Nós sabemos, o teto a gente nunca vai saber. Sim. É um ano de eleição e a gente não sabe tanto que esse governo vai jorrar dinheiro nesse mercado. E é isso, sobre a nossa origem, vamos lá, a gente pode falar que agora a gente está encanando os Carajás. Lá é uma planta que só tem abate, e lá abate 500 cabeças dia. É uma planta que ainda não tem desossa, porque nós adquirimos Hidrolândia. Hidrolândia era uma planta que tinha um abate muito velho e tinha uma desossa nova, zero, o antigo dono. A gente colocou esse frigorífico, esse abate no chão, porque é um abate que não era o nosso perfil, não. E a gente ficou fazendo com que Canaã dos Carajás abatesse essas vacas, principalmente vacas, e mandasse para Hidrolândia desossar para a gente abastecer esse mercado do centro-oeste e sudeste. E você estava contando essa história aí, né? Imaginar que um confinamento daquele tamanho nasceu com 500 cabeças chega a ser engraçado, né? Que eu tive o prazer lá de conhecer, né, a estrutura, conheço o pessoal, a família, o seu Roberto, tem uma admiração grande. E imaginar, né, que realmente todo começo tem que ser pequeno, né? Você tem que dar o primeiro passo, que a pessoa às vezes não quer, né, começar uma operação. Não, porque eu vou fazer só 500 cabeças, como foi o seu exemplo. Mas isso eu acho que é fundamental, né, pra gente fazer essa escola, esse aprendizado, né, até para poder mostrar. A gente teve aqui uma conversa com o pessoal
falando de sucessão, e tem essa questão também, né, de como fazer os pais aceitarem as ideias, que foi o que você falou. Então, se você não chegar no mostra, mesmo que numa porção menor, né, isso te dá força para você, né, conseguir mostrar resultado e tudo. Mas falando de frigorífico também, né, falando dessa questão da qualidade da planta, eu também tive a oportunidade de conhecer lá o frigorífico de vocês em Rio Maria, foi acho que 23, que eu conheci lá a estrutura, e realmente, né, chama atenção com essa questão de modernidade. E lá é uma planta que atende bastante mercado externo, né, o exportação. Como é que foi essa mudança, esse entendimento de vocês que vinham de uma planta que atendia o mercado interno e falou, não, a gente vai mudar, precisa fazer esses ajustes. Como é que foi essa virada de chave aí para se tornar exportadores? Isso. Nós já vimos há algum tempo, talvez em 2016, pedindo esse mercado China. Uhum. Em 2019 teve essa abertura e a gente já estava bastante forte, né, no Ministério, na BIEC, pedindo isso, né, com eles já, para a gente estar sempre ali. E quando teve essa habilitação, a gente teve que fazer algumas modificações, principalmente em área de congelamento, para a gente ter mais agilidade. A planta de Rio Maria é uma planta que abate 550 cabeças dia. Uhum. E foi uma planta que teve bastante investimento após 2019, com essa habilitação. Houve uma planta super padrão, não fica aquém de nada. E em equipamentos, em mão de obra, esse investimento veio porque nós precisávamos adequar todas, né? Uhum. O Pará não tem outros mercados melhor do que China hoje, então a gente só faz China. Quando a gente teve essa habilitação em 2019, o mercado era um mercado no Pará, eu vou falar de Pará, mas eu acredito que reflete no Brasil. Uhum. Nós tínhamos uma média dali de, quando eu comecei, de 40% a 50% boi China, 4 dentes. E no primeiro momento a gente começou a selecionar bastante aqueles produtores que realmente já faziam um trabalho, mas eram muito poucos. E a gente começou a pagar ali um bônus no início de 2, subiu para 4, subiu para 5. E quando o pecuarista sentiu que ele estava perdendo, quando subiu para 10, um ano depois, o pecuarista entendeu que ele estava perdendo R$300 de lucro por cabeça. Ele falou, opa, se eu perder esse lucro aqui, eu vou ficar fora da pecuária logo logo. Sim. Então eu falo que foi uma seleção, uma evolução financeira no bolso do pecuarista. Ele foi forçado a começar, talvez, a investir em genética e principalmente em nutrição. O sistema de produção como um todo, né? Isso, para conseguir chegar a esse animal mais jovem para poder ganhar esse bônus China. E o número que eu tenho, como eu falei, eu anoto todos os números desde 2007. Caramba. Então eu tenho todo tipo de análise para o mercado paraense e eu consigo analisar esses ciclos hoje com muita precisão. Então, de 2007 a 2019, nós tivemos um ganho de 18 para 19 arrobas. Uma arroba em 13 anos, ou 12, em 12 anos. A gente teve uma evolução de uma arroba. Quando a gente habilitou em 2019, ali, então de 2020 para 2021, nós subimos uma arroba em um ano. Então a média do boi de 19 veio para 20 arroba em um ano. E foi exatamente esse negócio do pecuarista preocupando mais com tecnologia. E assim, vamos lá, sobre o mercado China, né? Uhum. Então foi um mercado que evoluiu bastante em percentual. Hoje a gente tem um percentual de 90% China nessa planta. A gente não abate boi que tem percentuais baixos. Se a gente tiver esse perfil de pecuarista, ele vai para Canaã, dos Carajás. E vaca também, que é o forte Canaã dos Carajás, a gente direciona tudo para a planta de lá. E isso que você falou é uma coisa interessante, né? Porque quanto que a gente está dentro, né, da academia, por exemplo, depois da graduação, eu ainda continuei lá fazendo mestrado, doutorado, né? Então a gente sempre faz pesquisas e tudo e entende que realmente se você antecipar o animal, você tem uma carne de melhor qualidade, você tem tudo.
Mas e se você não conseguia levar isso pro campo, pra base da pirâmide? E aí, com essa questão do China lá que veio, é o que você falou aí, questão de 1 ano, 2 anos, vamos pegar de 21 para cá, nos últimos 4 anos, o que era o Pará que abatia, a idade de abate no começo e agora, né? Quantos produtores não estão indo atrás? Você já começa a pegar o seu maneio lá e ver quando a porcentagem de China que deu ou não, você já está começando a selecionar. Porque é isso, o mercado vai ditar, né? Não tem ninguém que faça mais força do que o mercado, né? Pagando melhor, o pecuarista vai se ajustar. E isso foi com essa questão produtiva, né? Mas outro ponto também é essa questão social, ambiental, tudo que envolve a cadeia da pecuária, né? Então, como é que foi, Humberto, essa questão do desafio de montar uma planta de exportação na Amazônia? E o que você entende aí que essa questão de sustentabilidade vai forçar o produtor a fazer pela questão financeira? Isso. Desde 2010, o Pará está numa. A gente teve um problema, a gente teve que assinar um TAC e a gente começou a fazer o direto a partir de 2010. Nada mais é do que o frigorífico tem que pesquisar se aquele pecuarista tem lei de área de desmatamento. Depois de 2020, ficou bastante. Foi fechando o cerco nisso aí. Os pecuaristas do Pará estavam adequados. E como o único estado do Brasil que tinha feito isso, e por estar na Amazônia e ter uma quantidade considerável, terceiro maior estado, a gente, por essas fiscalizações estar muito em cima de nós, e todo o nosso patrimônio até aquela data estava em cima, principalmente nós, que temos todo o patrimônio dentro do Pará, a gente sofreu essa pressão que a qualquer momento a gente poderia ser bloqueado. Sim. E a Nice Planet, que faz as pesquisas desses direto para nós, inclusive Rumaria há 10 anos é 0% bois de área de desmatamento. A gente não tem, a gente tem bastante, a gente sempre botou muito em cima. É um rigor, né? Não abater nada de gado de área de desmatamento. Então a gente sofreu essa pressão para vir para o indireto, que nada mais é do que você comprar o bezerro de um pecuarista de cria que não veio de área de desmatamento, entendeu? Então, o que tinha de errado nesse ciclo completo? O pecuarista poderia comprar o bezerro de uma área que veio de área de desmatamento e então não fechava o 100% de área livre de desmatamento. Então, o indireto, a gente veio como o vanguarda para poder esse mercado. E a gente lançou o Prime, junto com a Nice Planet e a SBCert, a gente começou a fazer reuniões, e junto com a Durley começou a pagar pelo couro. A Durley é empresa de couro, né? Empresa de couros. E eles começaram a pagar por esse couro. E o frigorífico começou a pagar. A gente tem muito brinco de dinheiro das ONGs. Eles dão os brincos. E a gente começou a pagar a certificação entre a Nice Planet para pesquisar. E a gente começou a fazer esse mercado. E agora, em 2024, a gente teve o lançamento do Estado. E o Prime foi incorporado dentro do programa de rastreabilidade do Estado. No Pará, a gente tem o órgão que chama Depará. Então, o pecuarista tem que informar os brincos que ele comprou para deparar que aqueles brincos são dele. Quando ele for fazer o abate dos animais, ele dá baixa naqueles brincos. E o Prime é um programa socioambiental. Então, somente se ele estiver dentro do Prime, ele vai receber o bônus do couro, porque ele tem que fazer uma pesquisa antes de comprar o bezerro de cria. O do Estado ainda, por enquanto, não tem a parte socioambiental. Então, a Europa, quando vai comprar couro do Brasil, ele exige que tenha esse certificado Prime. Tá? É um programa que ainda tem um tempo para ser desenvolvido. Eu não acredito que no curto prazo de 2 anos ele vá dar conta de romper, né, com todos os pecuaristas. O grande proprietário, ele tem fluxo de caixa para poder bancar a operação, o pequeno não tem esse fluxo de caixa. Se a gente fala que
80% das balanças ou das fazendas do Brasil nem tem balança hoje. Você imagine um pecuarista colocar um brinco, ter um tronco. É um problema. Não é a realidade do Brasil ainda isso. E eu vejo que o couro ainda é muito pouco, paga muito pouco ainda. Se não tiver uma bonificação vindo dos países que compram carne, China, União Europeia, Japão, Coreia, Estados Unidos, para poder bancar essa transição, eu vejo ainda bem difícil essa transição, principalmente vindo do pequeno. Porque você tem essa questão, né, do custo-benefício, né, do quanto aquele incremento compensa ou não esforço. E é o que você está falando, né? Por enquanto, hoje, o que paga pelo couro não é tanto assim para justificar o pequeno produtor organizar, montar o mínimo sistema de contenção para poder botar brinco em bezerro, para poder organizar, né? Toda essa questão, né? Então, realmente não vai ser uma tarefa muito fácil. Mas eu acho que é um passo, né, que está dando aí e para produzir na Amazônia, eu acho que cada vez mais vai ter que entender que tem que dar um jeito, né? Porque não vai passar batido, né? Não vão, cada vez essas pressões elas vão aumentar. Isso, mas assim, sobre mercados de sustentabilidade, hoje Estados Unidos, União Europeia, Japão e Coreia não compram da Amazônia. E o único estado que está fazendo indireto já, que é o produto que eles querem, é o Pará. E a partir de janeiro agora a União Europeia vai bloquear o Brasil para quem não tiver gado rastreado. Então, você pensa só, hoje o Tocantins e o Mato Grosso entraram recentemente, são os únicos que estão fazendo o direto. O direto ainda, né? Então, não vai ter boi, talvez, do Sudeste, Sul e Centro-Oeste aí para abastecer a União Europeia. Então, vai ser um caos para a União Europeia comprar carne no Brasil. Mas quando a gente fala de Estados Unidos, e principalmente Japão e Coreia, que são mercados que pagam muito bem, eu acho que eles não vão exigir isso agora. Tem um compromisso aí do JBS para 2032, se eu não me engano, para entregar 100% da carne rastreada. Tá. E é isso, o mercado vai desenvolver agora mais devagar, mas se talvez os Estados Unidos e o Japão pagar por esse gado rastreado, socioambiental, eu acho que o mercado se transforma rapidamente, igual foi o boi China. Isso seria. Eu acho também que é o caminho mais fácil disso acontecer, quando vinha a remuneração, né? Que aí você vai começar a forçar. E falando de mercado, né? Eu li aí, né, recentemente, né, que a gente está com exportação recorde comparado ao ano passado. O que você vê de futuro aí, novos países? Como é que tá essa visão de vocês aí de futuro de mercado? Externo, né? Digamos externo. Então, eu acho que o Brasil, como fazenda do mundo, tá com a faca e o queijo na mão. Todos os países estão assediando muito o Brasil ultimamente. A gente abriu países super importantes, como Japão, Coreia, Indonésia, Vietnã, México. Realmente só o Brasil agora tem um volume para abastecer esses países, mas com preço mesmo, Estados Unidos e China conseguem pagar mais por esse boi nosso. Então, para os outros países vai o que eles não querem mais consumir. Uhum. Como a gente está num alinhamento de ciclos de baixa oferta em um dos maiores produtores de gado do mundo, né, Austrália, Argentina, Brasil, Estados Unidos, a demanda por carne nos próximos anos vai ser a tendência de preços altos por muito tempo ainda. Eu acredito também que a demanda por consumo de carne deve aumentar, porque os chineses, os vietnamitas, os indianos, os mexicanos estão todos aprendendo a comer carne bovina, não é culturalmente a praia deles. Eu vejo um crescimento forte em carne bovina. E o Brasil é muito forte em carne commodity. E nós temos esse boi para abastecer a maioria desses países.
né? O Brasil ainda, segundo dados da Scott, eu sempre vou no evento da Scott Consultoria todos os anos, eventos confinadores. Confina Brasil, a informação que me passou que 18% do total do gado brasileiro é confinado. É muito pequeno quando você compara com os Estados Unidos, que é 90%. Sim. Então, a intensificação nossa tem muito que crescer. Se a gente pegar todo o gado do mundo, a gente consegue colocar tudo dentro do Brasil se a gente intensificasse igual aos Estados Unidos, né? E a gente está passando por um processo de evolução que os Estados Unidos passou há 30, 40 anos atrás, né? De intensificação das pastagens, uma concentração dos proprietários maiores, porque os pequenos não conseguem produzir com intensificação. Sim. Então, o grande vai começar a intensificar, vai começar a confinar mais. O Pará, que é um lugar que tem 24 milhões de cabeça, eu te falo que 1% é confinado, e olhe lá. E agora, esse ano, que tem muita gente me perguntando, interessado na técnica de confinamento, a gente já está fazendo palestras para o pessoal conscientizar o quão importante é. E eu, como tenho na minha mão as ferramentas para fazer margens, e eu consigo explicar para o pessoal que eles estão deixando muito dinheiro na mesa, né? Você consegue, no mínimo, tirar 6 meses do animal antes do tempo, assim, com um peso muito maior do que do pasto. E é isso aí. Os mercados, então, alinharam-se para até 2027 a gente ter um recorde histórico de preço em dólar. Talvez, eu acredito muito que $70 seja um preço bem razoável, vamos dizer, para nós chegarmos, né, no pico do preço desse ciclo agora. A gente é caro, né? Porque quando você fala em Argentina e Uruguai, eles não conseguem ultrapassar os $70. A Austrália também tem esses $70. E se a gente tiver em 2026 o pico de oferta de falta de gado, esses $70 deve vir fácil. Se a gente pegar $70 com dólar de hoje 5,40, é um boi de 385 em São Paulo, ou Pará 20 a menos, 360. Ajuda bastante na conta do produtor, né? Ajuda na conta do produtor, mas todo mundo sabe que a reposição vem sempre na frente, né? O boi anda sempre um ano atrás da reposição. Se a gente está falando de boi de 380 de São Paulo, a gente está falando de bezerro de 16, 17 reais. 16 reais o quilo. Sim. E não vai ser fácil, né? Porque aí o negócio fica mais difícil, os custos vão subindo, nós passamos já outros ciclos dessa forma. A hora mais perigosa da pecuária é quando ela está no pico. Exatamente. Você comprar bezerro caro e depois vender um boi mais barato depois. Mas eu acredito que nós estamos ainda num momento de portas abertas de entrada na pecuária, que a gente ainda tem um boi relativamente barato. E quem vai colocar bezerro agora na barriga da vaca tá na janela perfeita para ter a melhor rentabilidade da pecuária, né? Que é essa agora. Vender bezerro no 27 realmente vai bater os recordes de lucro esse bezerro. Vai acompanhar, né? E tudo tem que ter a estratégia, né? Como você está falando, uma vez que você conhece esse ciclo, conhece o que vai acontecer, você tem ferramenta de trava, como você falou, né? Pode travar na época da compra, pode travar na época da venda, para você poder mitigar esse risco, né? Eu conversei com o André Crivellari também aqui no podcast, ele falando, né, dessas ferramentas, o quão pouco usam, né? A agricultura ainda usa mais do que a pecuária ainda está engatinhando com essa questão, né? E tem que usar, que com o mercado, como você está falando, né? Sempre diminuindo margem. A arroba do boi vai subir, mas o bezerro sobe também. Se você não conseguir ser eficiente, tanto na produção como nas comercializações, perdendo a oportunidade dessas de bonificação de carcaça, vai ficando difícil, né? E você vê que quem produz mesmo, tá todo mundo expandindo, né? Então, quer dizer, é possível fazer, o pessoal tá fazendo direito.
E quando falar também dessa questão, Humberto, outro ponto que eu queria abordar era a qualidade da carne. Porque muito se fala que Estados Unidos compra nossa carne, mas nossa carne não presta para lá. Qual que é a sua visão da qualidade da carne produzida no Brasil e exportada do Brasil? Isso. Como eu formei em medicina veterinária, desde que eu me formei, eu me especializei em reprodução animal, era a área que eu sempre gostei. Então, eu sempre mexi com Angus. Sempre tive fazenda de cria, minha, fazenda própria. Então, no início eu fazia transferência de embrião e fui melhorando meu gado. O meu projeto eu compro o F1, insemino de Brangus e abato essas novilhas. Eu sempre deixo uma cria na fazenda, essas novilhas, depois elas vêm para abate. E aquilo me desincentivou bastante no início, porque eu não tinha pagamentos de qualidade, eu não tinha para quem vender, eu ia fazer um trabalho super diferenciado para vender boi China, novilha China. Aquilo para mim foi muito ruim e acabou que eu fiquei vendendo bezerros, eu vendia bezerros. Meu foco era produzir para vender, mercado bom. E então, como você falou agora na minha primeira sessão, eu vim tentando convencer meu pai durante um tempo da gente fazer a nossa carne premium, Angus. E em 2024 eu consegui fazer com que ele autorizasse para a gente começar. Eu já tinha uma bagagem muito grande de conhecimento com os maiores especialistas do ramo. Então eu tenho os mentores Roberto Barcelo, Cris Rabaioli, Pedro Veiga. E como já fiz muitas viagens para fora, Estados Unidos, Canadá, para conhecer confinamentos, carne premium, eu já tinha essa bagagem também de como produzir uma carne. E quando meu pai me deu o ok, comecei um processo de pesquisa com esses especialistas e falei, eu quero fazer a melhor carne do Brasil. Se não for a melhor, para mim não serve. E eu quero que todos os quesitos estejam dentro da melhor. Então eu comecei esse processo, fechei o gado, o racionamento com Pedro Veiga, então a gente começou a fazer núcleo para marmoreio, quantidade de tempo. E como a gente está no Pará, eu comecei a fazer minhas pesquisas. Eu sou muito analítico, eu consigo construir BI, eu consigo analisar muitas informações para me adaptar ao meu mercado. Sim. E onde que eu quero chegar. Com um ano, eu mudei todo o meu resultado. O resultado em um ano mudou de marmoreio, de qualidade, de lucro. E então eu mudei o meu processo total do que os especialistas falavam. Eu evoluí o meu negócio muito. Eu falo que ele deu um upgrade de 2, 3.0 para lá, foi bastante mesmo. Então, quando eu comecei ali em 2024 a bater, se eu vou dar só se a gente pudesse colocar uma foto para marmoreio, seria super legal. A gente tem uma nota de marmoreio de 1 a 9. Então a gente começou com nota 4 de marmoreio, hoje nós estamos com nota 6 de marmoreio de média. E eu tinha R$200 de prejuízo no confinamento. E hoje eu tenho R$500 de lucro dentro do confinamento por cabeça. Isso só para explicar aqui. Essa questão você está dizendo dessa diferença de prejuízo para lucro com a eficiência da alimentação e também o preço da carne ou só com a eficiência da produção, sem nem mexer no preço de venda? O combo dos dois deu os resultados, certo? Agora, quando a gente fala de lucro alimentar só dentro da planta, dentro do funcionamento, também mudou muito. Não adianta você não ter tecnologia. Sim. Se você for fazer com tecnologia e dentro da técnica, você vai ter resultados. Então, como eu tenho conhecimento de confinamento, eu ajustei para onde que eu acho que tinha que ser para dar o lucro e ter melhor marmoreio. Sim. O outro quesito que muda muito é genética. Eu comprava novilhas do mercado e as mães dessas novilhas a gente não sabia a procedência. A partir do momento que eu comecei aí nos produtores, dos grandes produtores com as vacas boas, as vacas Nelore Tops, eu comecei a ver um resultado totalmente diferente em rentabilidade e marmoreio. E aí eu comecei a focar nesse tipo de segmento, que é onde eu consigo. Então eu comecei a fazer parceria com os grandes produtores do Pará.
e comecei a fazer uma bonificação alta para eles me entregarem essas novilhas no sistema de boitel. Eu também compro no mercado, Sim. porque nós temos uma dificuldade para comprar essas novilhas Angus, porque o pessoal do Sudeste, do Centro-Oeste, vai muito lá buscar na região. E aí eu tenho que também comprar, porque tem uma época do ano que a gente não tem essas novilhas, que é exatamente nesse momento. Então nós temos que comprar, tem poucos criadores. As novilhas, as bezerras que foram desmamadas em maio, junho e julho, elas estão ganhando peso agora. Provavelmente a partir de dezembro a gente tem uma normalização do boitel. E então eu criei um processo de produção dessa novilha. Desde a mãe Nelore lá atrás. Primeiro é a genética. Muita gente acha que não, a F1 as novilhas é tudo a mesma coisa. Qualquer Angus com qualquer Nelore vai dar, né? Mas não. O Angus tem um Angus bom e tem um Angus ruim. É. Se você colocar um Angus ruim, eu tenho uma eficiência de 200. Se eu tenho que colocar um Angus bom, eu tenho uma eficiência de 160. Eficiência alimentar, para quem não sabe, eficiência alimentar é quantos quilos que um animal come para produzir uma arroba. É o índice mais importante que eu tenho dentro do confinamento, que mede eficiência. Então, criado sim um parâmetro, eu comecei a trabalhar dentro dos meus BIs, onde que dava rentabilidade e marmoreio mais alto. Então, eu tenho muito cuidado no sabor da carne. Uma das coisas que eu observava nas outras linhas prêmios é que eles usam ingredientes que a carne fica com sabor de confinamento. Então, quando você come uma carne, você fala assim, nossa, gosto de confinamento. Isso é devido a alguns produtos, tipo o girassol ou algum produto derivado de algodão. E todas as carnes premium usavam. Então, acaba que o prazer de você comer uma carne de alto marmoreio, o sabor estragava. Então, eu bati muito em cima disso. Hoje eu só uso milho. A minha dieta é milho, DDG e milho e capim. O sabor original do pasto. A gente focou bastante em bem-estar animal, em sombreamento. A gente tem aspersão para o horário mais quente. E a gente investiu também esse bem-estar animal, de tocar os animais, não dar contusão. O treinamento do pessoal do frigorífico. E na parte do frigorífico, foi um processo de 6 meses para treinar os funcionários, para fazer os cortes perfeitos, dentro de toda. Tem que ter um produto uniforme, embalagem. Então foi uma construção. Hoje nós estamos com 2 anos, né? A linha Bela Black. E a gente focou bastante inicialmente aqui no estado de Goiás. A gente tem uma equipe de venda aqui para atender todo o estado e Brasília. A gente vende para o Brasil inteiro. Sim. Porém, em Goiás, como é nossa cidade, a gente tem uma planta aqui, um centro de distribuição aqui em Hidrolândia. A gente pôde fazer esse trabalho inicialmente aqui, né? E a Bela Black é um sucesso, porque tudo que é pensado para fazer da melhor forma, a gente consegue ter uma aceitação no mercado. A gente está com no processo agora de expandir para os outros estados, né? Eu tenho um potencial muito grande de crescimento dessa linha e eu preciso expandir, né? Igual eu falei, eu tenho produtor no Pará e talvez eu teria que entrar mais para o Sudeste, começar com a equipe de venda mais para lá. E quando a gente fala de exportação, a gente tem uma rejeição muito grande, uma discriminação muito grande por a gente ser produtor de boi commodity. Eu tentei negociar com o chinês e todos os frigoríficos que já exportaram carne de qualidade para lá, Angus manda para lá. Chega lá, não tem marmoreio, então eles compram carne da Austrália. E eu já tentei negociar várias vezes e eles falam, não, vocês não têm qualidade. E eu falo, não, mas eu tenho, mando foto. Aqui. Não, eu já tentei, vocês não vão fazer isso para mim. E aí, minha irmã essa semana tá na China, eu já designei ela para
tentar convencer um chinês a vir aqui ver o tipo de produto que nós produzimos. Eu falo que a gente está produzindo carne melhor que Argentina, Uruguai, Australiana, pelo padrão de marmoreio. Como eu falei, se a gente tivesse colocado uma tela aqui, eu poderia mostrar os níveis de marmoreio que a gente produz. A gente produz a carne americana, quando você classifica em Select, Choice, Prime, hoje eu tenho, na média, Choice, mas eu tenho 1/3 da minha carne é Prime, Caramba. que é muito de alta qualidade. Estados Unidos hoje trabalha com, acho que é 15% da carne deles é Prime, 70% é Choice, 5% é Select. Então eu já tô com 33%, 33% Choice e 33% Select. Mas quando eu abato desses produtores que são clientes grandes de vacas boas, eu trabalho com mais ou menos 40% Prime, 40% Choice, 20% Select. Muda todo o resultado. Sim. E são produtores... O Nelore não tem genética. É um marmoreio. Porém, como é um animal que ganha peso mais rápido, ele consegue incorporar marmoreio mais rápido também. Uhum. E essa questão, né, da carne americana é isso, porque quando você pega, né, ele como Select, que seria a pior qualidade de marmoreio, né, sempre ficou, não, o Brasil quando exporta é só carne Select, é só para processamento, para tudo, e pelo que você está falando, não, se a gente consegue trabalhando direito já atender o mercado de corte, digamos assim, né, porque o americano ele você não vai encontrar muita carne Select no mercado pra você comprar bife, digamos assim, né? Pra fazer aquele churrasco. Né? Normalmente essa carne vai para processamento. Então hoje a gente já tá conseguindo fazer essa carne para atender a mesa do americano? A gente consegue, mas hoje o mercado interno total já consome essa carne nossa. Hoje eu tô abatendo 120 novilhas por semana. Então no meu confinamento entra 120, sai 120. E eu tô em uma carne que sai muito bem, todos os cortes. O único que talvez a gente teria mais dificuldade seria as costelas, porque tem um volume grande. Sim. Mas o restante, 65% dela é prêmio. Na minha planta como é China, em Rio Maria, a gente manda para a China esses outros cortes que não são prêmios, certo? E aqui em Hidrolândia, metade das novilhas vem para Hidrolândia, metade abate lá. A gente processa outros cortes que vão para a China. Então a gente faz aqui em Hidrolândia lagarto, patinho, peixinho, picanha do dianteiro, tem o que não é prêmio, pescoço, alguns outros cortes em músculo, que não são prêmios. Mas enfim, o que a gente precisa é desmistificar que a gente tem carne prêmio aqui no Brasil também. Porque a partir do momento que a gente começar a pagar mais por esse produto, Sim. o pessoal vai começar a inseminar mais, porque o Angus é um animal mais eficiente. E ele já tem incorporado dentro da carne o DNA do marmoreio. Sim. Então, para a gente começar a conseguir preços mais caros, a gente precisa chegar a inseminar mais esses animais. E assim, nós temos lá o desafio hoje de crescer a produção dentro da quantidade de animais que a gente tem recebendo. E se eu começar a fazer exportação, eu não vou pagar só o que eu estou pagando hoje. Vou dar o exemplo que eu pago lá hoje. O meu preço da novilha Angus é indexado no preço do boi mais 12%. Então, o boi hoje lá no Pará de 290 à vista, a gente pagou 330 na novilha Angus. Caramba. Então já é um upgrade diferente. Se você for comparar com a novilha China, que eu paguei 280, para 330, são R$50, são R$500 por cabeça a menos que você está recebendo. E o produtor, se ele me entregar a novilha no Boitel, a minha média de dias confinados são 130 dias, ele está tirando o gado antes e ele ainda tem o lucro do confinamento, que é aproximadamente R$15. Então ele está ganhando R$1.000 a mais por cabeça para me entregar o animal. Então esse pecuarista, provavelmente, ele é um pecuarista que vai sobreviver mais na pecuária, ele tem uma rentabilidade melhor do que a média
dos outros. E não era o tema aqui, mas é uma coisa que foi a conversa chegando aqui nesse ponto, eu escuto bastante falar, né? Tem muita gente que tem muito preconceito de fazer F1 com medo de penalizar o rebanho Nelore, né? Porque, teoricamente, você insemina as vacas do cedo, as melhores vacas você vai colocar, então você não tem reposição dessas melhores vacas. As que vão nascer, as novilhas Nelore, acabam indo para serem o filho das piores vacas e tudo. Como é que é esse equilíbrio aí, hein? Por isso que a gente tem os produtores ruins e os bons. Quando a gente vai comprar no mercado, a gente compra as ruins, porque o Angus, ele conserta uma vaca ruim. Ele consegue jogar ela para média, né? De ruim para média. E aí você fica inseminando as Nelores boas com o sêmen do Nelore, e o Angus ainda tem um resultado melhor que a do Nelore ainda, fazendo essa estrangulação aí. E nós, o que eu fiz com os grandes produtores? Eles inseminam as vacas boas com os Nelores. E aí, assim, eu só insemino com sêmen muito bom na F1, que eu não sei a procedência. Sim. Eu compro no mercado, Aí né? você tenta corrigir com o sêmen do touro. Isso, mas eu só insemino com sêmen já para marmoreio, tá? Então, o quesito para mim é AOL e marmoreio para me comprar um sêmen. Outro quesito também que influencia é vitamina A no nascimento. E você também dá o CRIP, feeding, desde os 3 meses de idade, porque ali é onde o animal está criando, os adipócitos, ele precisa, em nenhuma fase da vida dele, passar por algum tipo de falta de comida, né? Ele tem que estar sempre. E também dentro da barriga da vaca, né? Aquele Onde começa tudo, né? onde começa tudo, principalmente no terço final, e a vaca não pode passar fome, que ela tá atrapalhando a construção dos adipócitos do marmoreio também. Então é isso. Quando você faz uma estratégia bem feita, né? Usa a técnica certa, planejado, né? Você consegue contornar essa situação e aproveitar, né? E pegar essas oportunidades de mercado, né? Que vai entregando. Isso, e quando vamos falar assim, se a gente habilitasse para a China, né, que eu tenho muito contato com os chineses lá, a gente consegue conversar, eles vêm visitar nós aqui. A carne prêmio deles, vamos fazer uma continha rápida. Lá em 2022 a gente pegou 7 mil a tonelada. Hoje eles estão pagando 5.700 a tonelada, né, do dianteiro. Se a gente vender, hoje o preço que eu vendo no mercado interno, a Bella Black, daria 6.200, 6.300 o dianteiro dela. Se eles pagassem 7 mil, eu não estaria pagando 330, estaria pagando muito mais. Então, isso aí é um mercado que nós temos que desenvolver para carne marmorizada para fora do país. Porque o mercado para dentro vai ter, né? Sempre vai ter aquele cara que tem condições, que vai pagar mais caro, que quer uma coisa de qualidade, né? Então, realmente, o preço ele acaba acompanhando, né? Porque é o que você falou, você praticamente não tem, você tem poucos animais, aí você atende o mercado. Se você começar a receber muito mais que isso, você consegue ampliar o mercado interno, o que for sobrando, você consegue jogar para exportação e todo mundo ganha nesse negócio, né? Isso, eu falei 7 mil porque é um parâmetro que eu tinha quando foi o pico, mas eu acredito que é muito mais. 9 mil, porque a carne premium, né, sempre vale mais. Carne commodity vai chegar a 7 mil a tonelada daqui uns meses ou anos, né? E essa questão, Humberto, a questão de mercado, o que você consegue falar aí um pouquinho aí do que a gente esperar? Você falou aí que tem uma tendência de aumento, mas baseado como é que é a sua... O que te leva a crer que a gente vai conseguir fazer esse aumento nos próximos 2 anos aí? O que você vê mais? Então, no evento da Scott do ano passado, a gente teve um quadro, eu subi lá para participar do quadro dos frigoríficos para a gente conversar sobre o mercado, e 0 pessoas falaram que o boi ia para 350 em outubro, novembro do ano passado. Então a análise era 270. Essas pessoas não compreendiam, nenhuma pessoa compreendia que o tanto de dinheiro que a política ia jogar na economia. Então, 270 era um consenso que poderia o boi chegar, e chegou a 350. Esse ano que vem, ano eleitoral, vai ser muito maior a política, porque presidente, governador, senadores e deputados têm muito mais dinheiro, o fundo eleitoral é muito maior, o Bolsa Família vai estar muito maior. Então, é uma coisa difícil da gente entender aonde que vai estar esse mercado.
Nós vamos estar num ano que vai estar em ano de fundamento de falta de gado. Nós vamos estar com muito dinheiro dentro da economia. E nós vamos estar com uma deterioração do poder de compra do brasileiro. Se 70% da carne fica no Brasil, então nós temos uma inflação pujante, porém temos um poder da população sendo corroído. Chutar aonde vai estar esse preço é muito difícil, porque ninguém consegue medir isso. E fora as outras variáveis que podem acontecer aí, né? Uma fala mal colocada de um presidente, de alguma coisa, uma briga, isso tudo impacta bastante, né? Eu não acredito que uma fala... A economia é que faz os preços, né? Quando você fala que talvez possa bloquear para algum país, tudo bem. Mas eu não acredito sobre isso, algumas falas não. A economia, o fundamento, ele sempre é de uma forma. O mais perigoso seria pós-eleição. Se você for pegar igual esse ano, que o boi foi para 350 e caiu para 300, porque não tem um ano eleitoral, então seria o 27 um ano perigoso. Mas o ano 2026 seria um ano bem otimista. Aí mesmo, né? Os insumos vão ter subido ainda também, né? Pode ser que ainda consiga alguma coisa de resultado, cuidando da reposição. Isso, eu acreditava que esse ano, a partir do ano que vem, os insumos iam aumentar. Por isso que eu já travei todo o meu milho do ano que vem. E não acredito mais, né? Agora já saiu as pesquisas das produções dos Estados Unidos, Brasil. Vão ser produções recordes. Então eu acredito que milho deva ficar no mesmo preço desse ano. Eu não vejo alta. E então você pode esperar rentabilidades recordes no confinamento. Quem não está confinando... E a questão também do confinamento, né? Eu também acho que é uma baita de uma ferramenta, te possibilita até fazer um resgate, né? Um sequestro de recria também, visando a pastagem, como você falou, né? Você consegue aumentar, aproveitar todo aquele potencial produtivo da fazenda nas águas e você tem onde jogar o excedente, né? Eu falo bastante, né, em alguns projetos que a gente conversa, pô, vamos pegar essa oportunidade, mas eu não consigo fazer um confinamento agora, vai na parceria, faz um boitel, usa a ferramenta do confinamento, mesmo que não seja a sua, mas usar a ferramenta, porque te possibilita antecipar o abate do gado, para pegar um China, até a qualidade. Eu acho uma baita ferramenta. E quanto ao chip, você vê muita diferença ou você joga tudo no mesmo balaio? Não jogo no mesmo balaio. Eu acho que a chip é uma tecnologia extraordinária. Nós nós tratamos metade do nosso gado em chip. A gente tem ali, durante a época das águas, a gente vem num 0,05 ou 0,1. E na época da seca a gente passa para 1%. Então metade do nosso gado vem em chip. E hoje eu acho que a Revolução Brasileira se deve a chip, porque é uma coisa que quem não está vai sair da pecuária. Não tem como ser menos do que isso hoje. Ela é a realidade. Hoje ela vai ser o básico. E exatamente por cara, se ele não fizer, ele não vai pegar bônus, ele não vai ter o bônus China. E ele não vai ter um boi bem acabado, né? E eu não falo que está no mesmo balaio porque o confinamento é uma tecnologia que desprende muito fluxo de caixa para você fazer e talvez não seja uma realidade para todos. Mas existe tecnologias intermediárias, né, de dieta fast, grão inteiro, que talvez possa ser mais fácil e você possa otimizar dentro de mesmas áreas de pastagem só com o coxo, e você pode acelerar o gado com um custo bem mais fácil, bem mais barato. Mas a gente consegue na TIP fazer uma produção de carne com qualidade? O trazer para o China a gente consegue, né? Mas quanto a essa questão de qualidade, você acha que a estrutura de TIP ainda te possibilita? Fala, não, essa aqui tem que ser confinamento mesmo. Consegue. A TIP consegue produzir animais com 50 A gente tem ali 54,5 de média, pessoal que está fazendo TIP. Eu tenho bastante clientes que estão fazendo. E o cara sai de uns 52% de rendimento para 54, 54,5%.
E o cara fica... É um ganho significativo. Sim. A conta é assim, a cada 1% a mais de rendimento que você tem de carcaça, você tem R$ 5 a mais em arroba. Então, você tá ganhando no mínimo de R$ 10 a R$ 15 a mais num boi, se você tá trazendo ele de 52 para 54. E esse pessoal não faz essa conta, eles não entendem, tem muita gente que não trata porque não conhece os números, tanto de dinheiro que ele está deixando no pasto, né? E esse boi de tipe é um boi que, para mim, é uma tendência que veio para ficar e não vai sair mais. O Brasil vai ser a grande potência desse boi. Mas o boi China é um boi que eu não preciso dele bem acabado. Uhum. Porque eu tenho que tirar a gordura na desossa. Esse foi um choque que eu tive quando eu visitei o frigorífico lá, vocês explicando. Exato. E quando o meu rendimento do meu confinamento não é um rendimento alto. Eu tenho um rendimento de 55. Não é nada demais. Uhum. Antes do boi China, eu tinha ali rendimento de 56,5. Eu tirava um boi com média de 100 a 110 dias. Hoje é 85 dias meu confinamento. Eu priorizo eficiência biológica. Uhum. Quando o animal entra em terminação, ali por volta de 30, 40 dias, eu tenho uma planilha que eu lanço toda semana o consumo dele, e eu venho analisando o consumo desse animal, e eu tiro o animal por consumo. Então hoje, abaixo de 2,2, ele acende uma cor amarela, e 2% ele acende uma luz vermelha na minha planilha. Tem um limite. Isso, porque o 2 é quando o animal já está colocando muito acabamento. Ele vem já depositando muita gordura e ele já fez totalmente o crescimento de carcaça, de ossos, cartilagens, músculo dele. Eu falo que o amarelo seria a minha eficiência ideal, para me tirar a eficiência ideal. E abaixo de 2, eu já não estaria, eu já estaria piorando muito minha eficiência. Eu tento o máximo possível tirar perto de 2. Porque aí já te garante, como você falou, né? Que vocês conhecem tudo, sabe que não precisa desse acabamento todo, né? E você acaba aumentando a eficiência em si do confinamento, né? Você não gasta energia com uma coisa que vai precisar tirar depois lá, né? Isso, tem muito pecuarista que quer focar em rendimento de carcaça. Eu não concordo que rendimento de carcaça é um índice importante para mim, tá? O pecuarista ele quer focar nisso porque ele acha que aquele índice vai fazer com que ele veja que o frigorífico está ou não tirando alguma coisa dele ou não, mas não é aquilo que define. GMD para mim nem olho, Uhum. tá? Ganho de carcaça para mim é importante. O GMD ele tem a variável do rendimento lá Sim. dentro. Então, se eu peso à tarde, se está de barriga cheia ou não, se bebeu água ou não, influencia totalmente nessa métrica, Uhum. tá? E eu fico focado totalmente em eficiência biológica para poder saber, porque se eu piorar minha eficiência biológica em questão de rendimento de carcaça maior, vai sobrar menos dinheiro no meu bolso. Sim. E aí o pecuarista tem que entender, ele quer ostentar uma carcaça bonita ou ele quer dinheiro do bolso? Eu prefiro dinheiro. Humberto, a gente está indo para o final da nossa conversa aqui, que é o momento aqui que o convidado deixa uma pílula de ouro, uma mensagem para quem está escutando. O que você diria aí? Um resumo, uma informação que você queria dar para o pessoal, assim, para o pessoal despertar? Beleza. Então, como a gente faz um trabalho de cultura muito forte nas nossas empresas, na fazenda, no frigorífico, e isso a gente tenta passar para os nossos funcionários e para os nossos clientes sempre, né? É o trabalho de honestidade, respeito e tá sempre jogando limpo com os nossos clientes, com os nossos funcionários, ser transparente em tudo. A gente, sempre que você for honesto, você vai ter sempre uma devolutiva do seu cliente, ele vai sempre querer voltar para você. Do que é dele, o que é meu, e
entendeu? E eu mesmo ganhando menos, o que importa é que eu tenha sempre o cliente de volta e trabalhar com qualidade. A gente vai entregar sempre qualidade. Fazer produto sem qualidade não faz com que os clientes voltem a querer consumir o seu produto. Então a gente sempre bate nisso. Nossa logo tem confiança e qualidade, é o nosso lema. E os nossos clientes, tanto os pecuaristas como os funcionários, têm que ter a nossa cultura para trabalhar com nós. E é uma coisa que eu posso atestar, né? Eu acompanho bastante vocês lá, vejo realmente como vocês são sérios, todo mundo, desde seu pai, né? Que você tem mais contato. E a gente vê que realmente essa busca por qualidade, né? Quando eu fui lá no frigorífico, você fez questão de mostrar, explicar, não entenda que realmente o negócio, né? Como é que a gente faz. E eu acho isso muito interessante. E só para fechar aqui, o frigorífico é parceiro ou é competidor do produtor, hein? O frigorífico é parceiro sempre. Não existe competição, não existe frigorífico sem pecuarista, tá? E a gente desenvolve mercados para que o pecuarista evolua junto com nós. Né? Porque fica aquela questão, né? Ah, para o frigorífico que rouba aqui, que rouba ali. Eu vejo assim, fazendo, rapaz, é um parceiro importantíssimo do negócio, né? Devia chegar lá e entender qual é a dúvida, o que é a questão. Né? Eu acho que realmente tem que parar, né? Eles entenderem isso. Como você está falando, quanto melhor você abrir o seu mercado, melhor você vai ser remunerado, melhor você remunera o produtor e todo mundo ganha, né? É isso que vai fazer a cadeia andar, né? Isso. Nós somos fazendeiros, nós viemos da fazenda, então a gente entende o que está acontecendo, a gente sabe a rentabilidade. Nunca a gente esmagou, a gente sempre foi transparente, em peso, somos conhecidos por bons rendimentos, por ser bom pagador. E essa credibilidade que faz a gente estar crescendo a cada dia. Bom, pessoal, provavelmente vocês gostaram dessa conversa, eu gostei bastante. Esse episódio vai estar no YouTube, no Spotify, vai sair cortes no Instagram. Não deixe de seguir a gente lá e divulgar, colocar na mensagem o que vocês, os assuntos que queiram abordar e tudo mais. Humberto, muito obrigado pela essa conversa. Obrigado aí pelo seu tempo, deu certo aqui a agenda. Agradeço bastante a sua vinda. Beleza, obrigado. Quero seguir o ouvinte para poder seguir nós no Instagram, Frigorífico Rio Maria. O site também frigoríficoriomaria.com.br. A gente faz um trabalho de marketing muito legal, com influencer, ensinando esses cortes que tem nomes americanos, que às vezes confunde um pouco, mas lá a gente tem todos os cortes com receitas, catálogo mostrando cada corte. Convido vocês a vir provar a Bella Black, que é um conceito novo de carne marmorizada com muito sabor, e também provar a nossa linha intermediária, que é a reserva do pasto, que são somente vacas gordas a pasto, tem muito sabor, aquela gordura amarelinha, ela tem uma pegada de estabilidade, porque são vacas que foram criadas livres. E temos a linha Commodity, que é uma linha que é focada em preço, né, o que não vai para a China, ela fica no Brasil, então é uma carne do dia a dia, da dona de casa. E futuramente, ano que vem, nós estamos com um projeto de abrir o porcionado, que seria hambúrguer, carne moída, almôndegas. É um projeto para o meio do ano que vem. Cara, muito legal. Eu acompanho esse crescimento de vocês aí, desejo toda a sorte. E obrigado. Quem sabe uma próxima conversa aí. Valeu. Até mais.